Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, hoje nós vamos falar sobre as Easy IQs dentro da plataforma EasyOff. Então, o que são as Easy IQs? As Easy IQs são perguntas, pesquisas ou campanhas feitas dentro da EasyOff, que elas aparecem no fluxo da autenticação logo após os usuários preencher os dados inseridos lá nas perguntas do EasySpot. A diferença de uma EasyIQ para uma pergunta feita no EasySpot é que na EasyIQ, além da forma de interagir dela ser diferente, na EasyIQ ela é mais indicada para você fazer uma pergunta de campanha. Ou seja, quando uma pergunta pode ter uma resposta que com o tempo ela vai variar. Por exemplo, qual o seu provedor de internet atual? Ele pode trocar de internet, o lead pode trocar de provedor após um tempo, né? Então, numa nova EasyIQ com esse mesmo enunciado, você teria uma nova resposta do usuário. Já as perguntas feitas no EasySpot, elas têm o cunho de dados mais demográficos, como por exemplo, data de nascimento, CPF, número do celular e assim por diante. E já a EasyIQ, ela se compara muito àquelas caixinhas de perguntas, aqueles sliders que temos nas redes sociais. Então, o EasyIQ tem esse propósito, um propósito de campanha, onde você pode, de uma forma bem interativa, capturar alguns insights sobre o cliente. Tá? Então, vamos ver um pouquinho agora como criar as EasyIQs e como elas aparecem lá no fluxo da autenticação. Então, aqui, dentro da nossa plataforma, da nossa licença de demonstração, vocês vão vir aqui em então, Easy IQs, nova Easy IQ, vai aparecer aqui sempre a pré-visualização da Easy IQ a ser criada. Primeira coisa que a gente faz é escolher o tipo dela. Então, nós temos hoje texto, slider e opções. Essas são as três formas que a gente consegue captar a interação do usuário. Nós vamos criar três Easy IQs para vocês visualizarem aqui sobre elas. Então, texto, campo aberto, no mínimo 2 palavras o usuário precisa inserir nessa parte da EasyIQ. Temos a opção de alterar ou tirar os emojis, por exemplo, aqui vou fazer uma pergunta, e aqui eu tenho um botão em cima, ajude-me a compor. Esse botão se refere ao botão de integração com a inteligência artificial. Então, sempre que você tiver esse ajude-me a compor na ferramenta, você pode usar essa integração para gerar uma pergunta de forma bem amistosa, prática e fácil. Então, ele é bem utilizado, principalmente na EasyIQ do tipo opções, que aqui dá um pouquinho de trabalho fazer manual, mas é bem simples também, mas com ajude-me a compor, ele gera todas as opções aqui de interação. Então vamos criar os três tipos, começando pelo tipo texto, depois a gente vai simular um fluxo de autenticação mostrando como apareceriam essas EasyIQs. Então, um exemplo aqui que eu gosto muito de dar para nosso público provedor seria assim: qual o seu provedor de internet atual? Aqui temos então nossa primeira Easy IQ e vamos solicitar essa resposta após a primeira visita. Então, na primeira visita do usuário, ele vai preencher essa Easy IQ, qualquer dia da semana, status habilitado, descrição interna, provedor. Ok, então, criei essa Easy IQ, salva, vou voltar, está aqui a pré-visualização dela, ela vai listar para a gente como vai aparecer lá para o usuário no processo da autenticação. Enquanto ela gera essa pré-visualização aqui, já vou para a nova EasyIQ, vou criar um novo tipo, do tipo slider, com interação. Esse slider aqui, nós temos ele uma escala Likert, ou seja, 0 e 1 aqui na direita, né? Então o usuário vai deslizar esse emoji, e entre esse 0 e 1 temos a escala 0, 0,25, 50, 75 e 1, tendo 5 pontos de granularidade, equivalente a 5 estrelas, e com esse termômetro aqui, que vai aparecer depois da interação lá nas estatísticas do usuário, a gente consegue validar, por exemplo, o grau de satisfação de um cliente perante um certo assunto.
Então, um exemplo aqui de criação de uma EasyIQ poderia ser assim: você, você está satisfeito com sua internet residencial? Então, aqui temos uma interação, o usuário vai interagir o quanto satisfeito ele está. Vou trocar esse emoji aqui, botar um foguetinho, rocket. Essa pergunta aqui eu vou mudar para essa daqui, por exemplo. E vou salvar essa nova EasyIQ, descrição interna, satisfação. Vou salvar. E vamos criar mais uma EasyIQ. Naquela anterior esqueci de mudar a prioridade. Vou voltar aqui, clicar nela, editar. Prioridade, colocar para pedir após a segunda visita. Ou seja, essa pergunta vai ser feita após o provedor, o cliente se conectar no Wi-Fi, o usuário, lead ou caso, pela segunda vez. Vou salvar, voltar, criar uma nova então, com o tipo opções. E aqui uma estratégia legal para ISPs poderia ser assim: o que você considera importante quando escolhe o seu provedor de internet? Quero saber o que as pessoas consideram. Quero saber o que as pessoas consideram importante quando escolhem o provedor de internet. Então, vou colocar esse enunciado aqui para gerar a pergunta com as opções de respostas através da IA. Mas o que eu recomendo aqui? Para vocês utilizar sempre benefícios exclusivos de vocês, como, por exemplo, suporte 24 horas, baixa latência para jogos e assim por diante. Tá? Então, coloquei aqui a IA para gerar para a gente um exemplo de como ficaria. Então, ele trouxe aqui as opções para nós: velocidade de conexão, atendimento ao cliente eficiente, estabilidade da conexão, preço acessível. Então, algumas ideias do que o usuário escolheria. Isso é bem importante para vocês ir conhecendo o perfil do cliente conforme ele vai se conectando. Por exemplo, ele diz que ele não é cliente de vocês, né? Cliente de outro provedor na primeira pergunta. Ele diz depois que ele não está satisfeito e ele considera que é importante para ele, no momento da escolha da internet, uma baixa latência para jogos. Então, logo você já, quando abordar esse cliente, vai pronto com um script para gamers, né? Ou seja, explicando todos os benefícios do seu provedor para gamers. Esse é um exemplo de uma abordagem, mas obviamente vocês devem encaixar isso de acordo com a realidade de vocês. Vou colocar a prioridade aqui para pedir após a terceira visita e vou salvar. Se vocês quiserem fazer essas perguntas todas em uma visita só, pode ser feito também. Tá? Por exemplo, vou criar mais uma aqui só para vocês visualizarem como ficaria, uma nova EasyIQ do tipo pedir após a primeira visita também, ou deixar após a terceira visita, do tipo slider, e vou perguntar como é que foi a experiência no Wi-Fi. Como foi sua experiência em nosso Wi-Fi livre? Pode ser dessa forma aqui, né? Vou salvar aqui também essa pergunta e vai solicitar após a terceira visita. Feito as IQs, estão elas aqui. Depois, lá nas estatísticas, onde a gente fala sobre as estatísticas, no vídeo de estatísticas, iremos mostrar para vocês todas essas interações que dados geraram para o usuário. Então, aqui vou atualizar minha página do fluxo da autenticação. Esse aqui é o anúncio, conforme a gente tinha visto anteriormente. Pediu meus dados. Vou preencher, telefone, prosseguir. Está habilitado o voucher aqui. Então, nesse caso, ele só permite o login com voucher, que a gente tinha criado no outro momento o voucher. Vou voltar aqui só a desabilitar o voucher para a gente seguir o login sem voucher. Desabilitado o voucher, vou atualizar a licença. Vou prosseguir com o meu número de telefone.
já trouxe então a primeira pergunta. Qual o seu provedor de internet atual? Easy Alpha Telecom. Um exemplo aqui. Pode ser uma pergunta com opções de resposta também aqui, mas eu gosto de deixar aberto por conta de perguntas como essa para você também não estar divulgando quem são os seus principais concorrentes, né? Você está satisfeito com a sua internet residencial? Um slider aqui perguntando: ah, sim, não, e assim por diante. E o que você considera importante ao escolher um provedor de internet? Bom, eu considero importante a atendimento ao cliente eficiente ou velocidade de conexão. Ah, prefiro velocidade de conexão confiável. Vou prosseguir e vai finalizar. Por que todas essas perguntas apareceram para mim nesse momento na minha visita? Porque eu já tinha logado outras 2 vezes, então as 3 perguntas vieram para mim na minha terceira visita. Mas olha só, agora vai ser minha quarta visita. Vou atualizar a tela aqui novamente, né? Vou voltar aqui, prosseguir. Como foi sua experiência em nosso Wi-Fi livre? Então ele trouxe aqui essa pergunta para ser exibida então a partir da minha terceira visita, no caso a minha quarta visita. Vou clicar em prosseguir, então já vai liberar o meu acesso e só por curiosidade de vocês, então aqui depois, dentro da licença, nas estatísticas, a gente vai ter aqui as estatísticas das EasyIQs conforme foram as interações dos usuários. Então aqui você vai poder ter todos os relatórios combinando essas respostas também lá com os dados demográficos do usuário, tá bem? Então, esse é um pouquinho do funcionamento das EasyIQs. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o nosso suporte, que iremos ficar felizes em resolver para vocês, tá bem? Forte abraço e obrigado por assistir essa aula. Encerramos aqui então o nosso módulo de EasyIQs. Ela é muito simples. Um ponto importante que é necessário falar é que após preenchimento desses dados, além de estar nos relatórios, que vocês podem visualizar ali conforme eu mostrei, elas também podem compor os gatilhos do webhooks e criar condicionais. Por exemplo, se a satisfação for abaixo de 50% no slider, dispara mensagem A. Se for acima de 50%, dispara mensagem B. E assim por diante, tá? Então, tudo isso é possível fazer através do webhooks também. Tá bem, pessoal? Obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!